Já liguei, tá? Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nós estamos nessa manhã de domingo, conforme nós já tínhamos falado, que hoje estaremos ministrando a lição da escola dominical, que é a número 6, que fala sobre a expulsão dos batistas no Brasil. A expulsão da Igreja Batista no Brasil. Mas para começarmos, vamos estar lendo, primeiramente, orando em favor das suas vidas, das nossas vidas, e pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento. E logo depois vamos estar lendo o Evangelho de João, que é o texto básico da nossa lição. Oremos nesse momento. Deus querido, no nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã que tu nos dás. Te rogamos, ó Pai, por cada irmão, cada irmã que está nos escutando nesta manhã, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, que tu esteja trazendo a proteção tua aos teus servos e tuas servas. Eu sei, Senhor, que tua palavra nos fala que as coisas tuas tanto vêm para os maus como para os bons. Aquela, aquela bênção geral, Senhor, que tu tens para o povo. Mas que eu te pedir, Senhor, dentro desse quadro, que tu tenha misericórdia do teu povo, aqueles que te servem. E aqueles que estão buscando, Senhor, cumprir aquilo que é a determinação. Em teu nome, eu te peço, ó Pai, que nós possamos ter a tua proteção, sobretudo aqueles que ainda não se vacinaram. Abençoa, Senhor, as campanhas de vacina no Brasil todo. Em nome de Jesus Cristo, que eu agradeço para sempre. Amém. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 30 até o 35. E o verso 30 diz o seguinte: Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificará-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Que Deus possa nos abençoar a leitura da sua palavra. Irmãos, nós estamos, para os irmãos da igreja, não é novidade,
os estudos que nós estamos tendo agora. Fecha a porta. Fecha a porta. Desculpe, irmão. Infelizmente, nós numa casa, aí acontece as coisas, né? A gente se montando, não é no quarto, porque aqui é o melhor lugar que pega o sinal da internet, tá? Eu estou bem junto aqui do aparelho da internet. E, irmãos, então, voltando ao assunto, a lição, ela, nós estamos no estudo número 6, a expansão dos batistas no mundo, essa daqui, ó, aqui. Tá meio claro, né? Não dá para ler direito. Mas o nosso livro que nós estamos estudando é esse daqui, é esse livro, né? É uma publicação, Bases Bíblicas da Convenção Batista Mineira, tá? E nós estamos estudando esse livro aqui. Ele é uma edição, uma publicação da Convenção Batista Mineira. E, na realidade, a gente sabe que nós estamos vendo um mundo cheio de informações, muitas informações, informações muito boas, temos, mas temos muitas informações controversas. E a Igreja Batista ela tem um histórico doutrinário, histórico bíblico, teológico e o histórico da própria história dela. E muitos desconhecem a sua existência e a sua doutrina e começa a introduzir outras doutrinas no mundo que quem tem mais voz, quem usa mais mídia, quem usa mais marketing, tem alcançado muitos grupos de pessoas e abafado aqueles que são realmente genuínos, que têm uma base bíblica à sua fé. Então, os batistas lançaram esse livro aqui, são 52 lições para a escola dominical, 52 lições, e nós estamos estudando aqui, nessas são 52 lições, nós estamos estudando. E esse livro foi dividido em partes, né? O primeiro pilar é a história dos batistas, que nós estamos estudando. O primeiro pilar, história dos batistas. E já estamos na número 6. O segundo pilar é doutrinas batistas. Doutrinas bíblicas batistas que os batistas acreditam, né? Que são princípios batistas, as escrituras sagradas, Deus infinito e trine, pessoal, o homem, o pecado, aquelas doutrinas sistemáticas que nós conhecemos. O terceiro pilar é a eclesiologia batista. E o quarto pilar, práticas batista. Então, nós vamos estudar todo esse ano sobre aquilo que nós cremos, os batistas. E nós estamos preparando nosso povo para entender aquilo que eles são, tá? É, a lição de hoje cabe à expansão batista no mundo. No estudo passado, vivemos como os batistas se instalaram na América e como lutaram para criar uma sociedade tolerante com as diferenças e onde o princípio de separação entre igreja e Estado fosse observado. Isso foi estudo da semana passada. Vimos também que nas colônias de Rhode Island, isso lá na Inglaterra, não, desculpa, Rhode Island, nos Estados Unidos. Aliás, hoje é um estado que existe lá. Surgiram as duas primeiras igrejas batistas em solo americano. A partir deles, os batistas se espalharam pelas diversas colônias da América do Norte, influenciaram bastante a formação da nação americana, tendo significativa contribuição na elaboração da Constituição dos Estados Unidos. É uma história muito interessante, se você tiver a oportunidade de ler, é a número 5, né?
Esse estado que existe lá, chamado Rhode Island, foi criado por um pastor batista. E o ponto principal da Constituição do Estado, que serviu para a Constituição americana, foi a liberdade religiosa e a separação entre a igreja e o Estado. A Igreja Batista, ela, dentro de seus fundamentos, defende que há uma separação de igreja e Estado. Então, não tem como a gente estar se envolvendo com o Estado ou deixar que o Estado se envolva nas nossas decisões. Apesar do crescimento dos batistas nos anos de 1600 na América, foi durante os anos de 1700 que eles começaram a ganhar voz. Em 1700 havia apenas 24 igrejas batistas, com 839 membros ao todo, mas em 1790 já havia 979 igrejas e 67.490 membros na América. Aqui está falando dos Estados Unidos, irmãos, porque nós temos os batistas brasileiros, é oriundo dos batistas norte-americanos. Essa parte que eu li agora faz parte da introdução da lição. Vamos agora para a primeira divisão, as perseguições e o crescimento dos batistas. As perseguições contra os batistas se intensificaram na América, principalmente devido à pregação contra o batismo infantil e sobre a imersão como forma bíblica de batismo cristão. As igrejas que batizavam crianças e que batizavam por aspersão começaram a perseguir os batistas, porque foi uma das bandeiras dos batistas, o batismo por imersão. Até então, nenhuma igreja batizava por imersão, só os batistas. Esse movimento que começou lá na Inglaterra, no ano de 1600, e foi muito perseguido na Inglaterra e também, posteriormente, também na América do Norte, nos Estados Unidos. No entanto, como foi uma história da igreja, as perseguições pareciam ser o combustível para o crescimento do movimento batista em solo americano. A gente já viu falar sobre isso, né, irmão? Quanto mais perseguida a igreja é, mais ela cresce. Aliás, teve um moço que falou que é igual a clara de bolo. Quanto mais bate, mais ela cresce. E não foi diferente com os batistas. Logo foram surgindo novas congregações, como a primeira igreja batista na colônia de Massachusetts, fundada por John Mills em 1663. 2 anos depois, em Boston, Thomas Gould fundou em sua própria casa uma igreja batista. Aliás, irmãos, é um dos temas batista, não é? É que cada casa de um batista é uma igreja. Batista, quando chega numa cidade, não tem uma igreja, ele vai lá e abre uma igreja dele, uma igreja batista na casa dele. Isso desde o primórdio. Nós vemos aqui na casa desse irmão, não é? Thomas Gould, lá em Boston, e chegou lá em Boston, não tem igreja batista, então ele fundou na sua própria casa uma igreja batista. É uma prática muito legal, que poderia ser mais desenvolvida nos dias de hoje, não é? Então, se você chega numa cidade nova, não tem uma igreja, abre uma igreja e pede às outras igrejas batistas de redor que apoiem. Nós temos a Associação das Igrejas Batistas, que em cada região dos estados brasileiros tem. Aqui nós temos. Nós fazemos parte da Aba Norte, Associação Batista do Norte do Rio Doce. E com certeza eles vão nos ajudar vocês, tá? Vai dar apoio para que aquele trabalho possa fluir. Era impostos aos crentes batistas prisões e pesadas multas. Nós estamos falando ainda da América, tá? Não obstante, a igreja continuou crescendo e se expandindo para outras colônias. Nós estamos falando na América colonial,
Não é esses Estados Unidos que a gente conhece hoje. Foi antes de ele ser independente. Ainda ele era colônia da Inglaterra. E os Estados Unidos era dividido em colônias. Como o Brasil também foi descoberto e era colônia de Portugal, nós tínhamos aquelas possessões de terras no leste do Brasil que o rei de Portugal determinava para o Brasil, para pessoas estar povoando aquele lugar. Eu não sou muito bom de história do Brasil. Se meu filho Ferran estivesse aqui agora, ele poderia falar que ele é muito bom nessas coisas, tá? Então nós estamos falando dos Estados Unidos colônia. E na Filadélfia, por exemplo, numa cidade fundada pelos Quáqueres, os batistas sofreram duras perseguições, mas ali em 1688 foi organizada uma igreja batista, que se tornou o núcleo mais forte, dando origem em 1707 à primeira Associação Batista Norte-Americana. Mais uma vez nós estamos vindo, quanto mais dificuldades nós temos, mais nós somos aprimorados. Quem sabe, irmão, que essas crises que nós estamos vivendo hoje é para nos aprimorar. Esse problema do coronavírus é para a gente se situar, não ficar tão indo em ventos que nos levam para destinos que não são bons para nós. Então, nós estamos tendo crises para poder nos ajudar. E não foi diferente com aqueles irmãos batistas. Então, eles, mesmo sofrendo lá, como nós vimos aqui, é, naquela localidade da Filadélfia, como nós vimos, eu nunca fui lá não, tá? Mas naquele local ainda era uma colônia americana, inglesa, desculpa, em 1707, ali foi fundada a primeira associação de batistas norte-americanos. Mais tarde, nas próximas lições, vai ser explicado melhor sobre essas nomenclaturas batistas. Mais tarde, em 1776, com a guerra pela independência dos Estados Unidos, é promulgado daquele país, o que impulsionou os revolucionários a voltarem em 1781 à famosa Constituição, que permanece até hoje como a lei magna do país. É uma Constituição bem antiga, né? Diferente da nossa, vive sendo emendada, a Constituição brasileira. Desde que o Brasil foi descoberto, já teve várias constituições, lá não, só tem uma. E desde 1781, a primeira emenda feita à Constituição foi a chamada Bill of Rights, a Lei dos Direitos. Nela estão presentes os princípios batistas de separação entre a igreja e o Estado e a liberdade religiosa. Justamente era uma. Isso aqui, essa emenda que fala aqui, é interessante, né? Da Constituição norte-americana, que ele chama de desculpa eu só estou lendo conforme está aqui, mas eu sei que a tradução certa não é isso. Bill of Rights, a lei dos direitos, né? E, e essa lei dos direitos, ela fazia parte do estatuto de uma igreja batista, de Rhode Island. Interessante, né, irmão? A igreja batista Rhode Island, porque era uma das coisas que os batistas defendiam, era justamente isso, esse princípio entre a separação da igreja e Estado e a liberdade religiosa. Então, o primeiro povo que propagou a liberdade da religião, do culto à sua fé, da forma que você pensa, foram os batistas, lá na América do Norte. E esse posicionamento foi colocado na Constituição do Brasil, que prevalece até os dias atuais, tá? Então, os batistas tiveram uma importância muito grande na formação cultural e formação também, digamos assim,
Não só religiosa, porque ela pregava que outras igrejas também podiam ter direito, né? Mas também de leis. Teve uma influência muito grande a Igreja Batista, graças a Deus por esse posicionamento. Os historiadores reconhecem a grande influência dos batistas desse princípio na Constituição americana. Então, os que fazem a história reconhecem que a Igreja Batista é uma igreja muito importante na formação daquele Estado e naquela maneira que eles existem. Eu já comentei em outras lições para os irmãos da nossa igreja que não foi assim no Brasil. Vocês sabem que quando o Brasil foi fundado, no ano de 1500, isso eu só estou trazendo uma lembrançazinha, a igreja católica veio junto nos navios com Pedro Alves Cabral, e ali foi celebrada a primeira missa, e ali foi oficializado, né, até a independência do Brasil, que a igreja oficial do Brasil era a igreja católica. E qualquer movimento que tentou religioso chegar aqui foi banido, perseguido, mortos pelos católicos. Assim diz a história. Então é bem diferente a história do Brasil. Enquanto os batistas lá, no começo da existência do país, lutaram pela sua independência, quer dizer, lutaram pela liberdade de expressão deles, e conseguiram, e desde o início do país existir, no Brasil não. Nós ficamos escravos da coroa portuguesa e da Igreja Católica. Esse é o fato, irmão. Isso é o fato. E a gente sabe que até hoje a Igreja Católica tem influência muito, mas muito, muito no Brasil, nos poderes do Brasil, não é? A gente sabe que os católicos sempre estão por cima. E as outras igrejas é como se fosse um complemento, e às vezes nem é considerado complemento. Embora que isso já constitucionalmente já não existe mais. Na Constituição, se não fala a memória, de 1888, quando o Brasil ficou, vocês me corrijam, por favor, se eu estou errado, independente, ou seja, não, houve a proclamação da República, houve a separação de igreja e Estado, em 1888, enquanto lá nos Estados Unidos foi 1600 e, bem, 1620, ou antes disso, os batistas já conquistaram esse direito. No Brasil levou quase 200 anos depois, né, para poder conseguir esse direito de ser separada da igreja e Estado, e ainda a igreja católica no Brasil desde que rola. A gente sabe disso, né? Vamos para o segundo ponto aqui, irmão, da lição. Eu estava ministrando essa lição na igreja lá, aos irmãos, não, mas essa lição não tem muito a ver, porque a lição tem que ser bíblica. Não, mas nós temos que entender de história, porque nós temos a liberdade. Porque o irmão está com a igreja aberta hoje. Porque tem história. Alguém lutou, alguém batalhou, alguém foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que nós estamos relatando. Nós não estamos exaltando os batistas, nós estamos relatando a nossa história, de onde nós viemos e para onde nós vamos, não é? E aí a grande questão hoje, eu já falei para os irmãos lá, é para onde nós vamos. De onde a gente vem, a gente sabe. Os fundamentos são muito bons. Mas o problema hoje é para onde nós vamos. E por isso que a Convenção Batista Mineira, preocupada para onde nós vamos, editou esse livro de escola dominical, irmão. Muito bom mesmo, graças a Deus. Segundo ponto, William Carey, o pai das missões modernas, não é? William Carey, 1761 a 1834. Aí já não estamos falando mais dos Estados Unidos, nós estamos falando sobre missões, não é? A expansão da igreja cristã pelo mundo, porque a igreja tem que ir também para o Oriente, não só para o Ocidente. Ela saiu da Inglaterra, foi para a América, depois veio para a América do Sul, mas também tem que ir para o Oriente. E aqui nós estamos vendo o ano de 1789, quando William Carey, que ele nasceu na Inglaterra e converteu-se em 1776, sendo batizado pouco
tempo depois, e em 1789 tornou-se pastor de uma igreja batista em Leicester, na Inglaterra. Num tempo em que os cristãos não pensavam na salvação de todos os povos, Kelly observava o mapa do mundo que havia na parede da sua humilde sapataria. Ele era sapateiro, tá, irmãos? E ele orava pelos povos não alcançados. Existiam muitos povos, sobretudo da Oceania e do Oriente Médio, não é? Do que não era alcançado. Foi com o intuito de anunciar Jesus a todos os povos que fundou a Sociedade Missionária de Londres. E em 1791, Kelly, para dar suporte no envio de missionários, sendo a Índia, o primeiro campo missionário foi enviado para pregar na Índia, onde serviu por 42 anos. Traduziu a Bíblia para o Bengali e para mais 43 idiomas indianos, o equivalente a um terço da população do planeta. Colaborou diretamente para a erradicação da prática do sati na Índia. Era uma prática terrível que existia, feita pelos hindus. Bem parecido com o que acontece aqui no Brasil ainda, no meio dos índios, não é? Bem parecido. Eu vou fazer um comentário sobre isso daí depois, tá? Essa prática sati era o seguinte, na qual a viúva era queimada viva na pira funerária do seu marido falecido. Era isso mesmo que acontecia, irmão. Essa era uma prática que existia, que os hindus faziam. Morreu o homem, a mulher era colocada na pira funerária, ou seja, em cima daquela fogueira, e queimava os dois juntos. Não é ele pela morte, porque era a prática da cremação, e ela entrava no jogo porque era agarrada com ele. Aqui no Brasil acontece no meio dos índios. A criança que nasce com algum defeito físico, mesmo que seja bonitinha, tenha vida, o índio vai lá e cava um buraco e vivo o garotinho, eles enterram e matam a criança. E existe até juristas que acham isso é normal, isso é cultural. Então veja como nosso Brasil está atrasado, muito atrasado. Em 1791, irmão, quando ele foi para a Índia, e ele trabalhou, não é, para acabar essa prática. E no Brasil ainda existe a prática de pegar os índiozinhos, só porque nasceu com defeito físico, parece que gêmeos, mata um e fica o outro vivo. Então, existe isso daí ainda no Brasil. E tem pessoas que têm defendido essa prática, diz que é uma cultura indígena, não pode ser modificada. Terrível, né, irmão? Terrível a prática deles e de quem age desse jeito também, pensa desse jeito. Precisamos de um William Carey no Brasil no dia de hoje. Oremos para que Deus possa levantar e ele possa defender essa bandeira para erradicar práticas genocídias no nosso Brasil. Quando teve toda a sua obra biblioteca queimada, Kelly disse, porque ele tem uma biblioteca grande e foi queimada, ele disse. A perda é pesada, mas assim como viajar por uma estrada pela segunda vez é geralmente mais difícil e mais seguro que na primeira. Estou certo que a obra nada perderá, nada de real valor. Não estamos desanimados, uma vez que a obra já está iniciada em todos os idiomas. Estamos abatidos, mas não desesperados. Que fé deste homem! Foi queimado todo o seu material e ele disse: Olha, o evangelho já foi lançado, a semente já foi lançada, nada perderá, não é? Estamos tristes, estamos abatidos, mas não estamos desesperados, porque o que ele foi fazer lá, assim aconteceu. Quando as notícias chegaram à Inglaterra, Kelly imediatamente se tornou amplamente conhecido
e aquela tragédia tornou-se a principal fator para o desenvolvimento do seu ministério. É considerado ele, William Carey, o pai do moderno movimento missionário. Né? Então, o movimento missionário tem como tutor William Carey nos dias atuais. Aplicação para a sua vida. William Carey tinha uma máxima que era a seguinte: se você espera grandes coisas, faça as grandes coisas. Que grandes coisas poderia fazer hoje para a propagação do Evangelho? Que grandes coisas você poderia fazer hoje para o Evangelho? Interessante, tem a máxima dele. Se você espera grandes coisas, faça grandes coisas, não é? Então não fique parado aí, faça alguma coisa. Na sua cidade não tem uma igreja batista? Abra uma igreja batista. O hospital da sua cidade não tem pessoas que visitam enfermos? Vá fazer visitas. Tem um bairro da sua cidade que é muito perigoso, o tráfico de drogas, a prostituição, esgoto aberto. Vá lá e evangelize. Implante uma igreja lá. Transforme aquele bairro. Batalhe com eles para que as autoridades coloquem esgoto, coloque água, procure evangelizar os traficantes para que eles tenham salvação, ok? Faça grandes coisas, não fique esperando. Segundo ponto, irmão, da lição. Aliás, terceiro ponto, né? O primeiro ponto que nós lemos foi as perseguições e o crescimento dos batistas. A segunda, o William Carey, pai das missões modernas. E o terceiro ponto e o último, né, irmão? Nós estamos concluindo já a lição. É a Dona, a Dona Irã e Anne Judison. A Dona Irã e Ana Judison. São dois personagens. A Dona Irã nasceu em 1788 e morreu em 1850. E sua esposa, Anne Judison, 1789, nasceu e morreu em 1826. Eram americanos e pertenciam à igreja congregacional, uma excelente igreja. Os meus pais eram congregacionais. Meu pai, aliás, ele foi velado o corpo dele na igreja congregacional, lá em Campina Grande. Meu irmão Fernando também foi velado o corpo dele na igreja congregacional lá em Campina Grande. Foram enviados para a Índia em 1818, desculpe, 1812, como missionários congregacionais. Como sabiam que iriam encontrar-se com os missionários batistas, William Carey, em Calcutá, estudaram sobre o batismo por imersão para refutar o missionário batista. Só antes de continuar, vou falar. Realmente, os congregacionais é bem parecido com os presbiterianos. Só que os congregacionais não batizam crianças, como os presbiterianos. Mas o batismo é aspersão, tá? Então, só para adiantar aqui a lição, os congregacionais, o batismo dele é por aspersão e não por imersão, como os batistas. No entanto, acabaram se convencendo de que a imersão era a forma correta de batismo. Nós vamos estudar posteriormente sobre isso. Vamos ter uma lição só sobre isso daí, sobre a forma de batismo, que é a grande luta dos batistas. Ao chegarem à Índia, foram batizados pelo pastor William Ward. Passaram então a cooperar com a missão batista e foram enviados para a Birmânia, atual Mianmar. Esse país está tendo um problema sério. Né? Oremos por esse país, Mianmar. Então, a Norilã, eles eram missionários congregacionais, se prepararam, mas lá foi convencido, não é, pelo irmão William Carey, pastor William Carey, mostrou que a forma de batismo era certa, era a imersão, e assim se fez. Eu também fui rebatizado. Eu tinha sido batizado por aspersão, não é, na igreja congregacional, no ano de 1972 ou 73. O nome do pastor foi
pastor José Severino, já faleceu. Tinha uns 12 anos, 13 anos de idade. E, e depois também eu fui convencido que a forma correta era por imersão. E assim foi feito, né, irmãos? Então, esse missionário congregacional, ele depois, lá, lá na Índia mesmo, como falou aqui, ele foi batizado da maneira que a Bíblia nos ensina, por imersão, e ali ele foi trabalhar no atual Mianmar, na Birmânia, missionário lá, vivendo ali por 40 anos, tendo traduzido a Bíblia. Quando Adoniran morreu, as igrejas batistas do país tinham 7.000 membros e 100 pastores. Que maravilha, né? 7.000 membros e 100 pastores. Um trabalho magnífico desse irmão Adoniran e Ana Judson, não é? Depois de 40 anos, a igreja cresceu maravilhosamente naquele país. Adoniran Judson se tornou o primeiro missionário evangélico enviado da América do Norte a pregar na Birmânia. Sua missão e trabalho levaram à formação da primeira associação batista na América de apoio a missionários, que até então não era. Veja, lembre-se que a igreja estava começando na América. Como a ideia a igreja são independentes, mas ela pode ser unida por meio de associações de igreja. E as associações podem mandar missionários para fora. Uma curiosidade, irmão, eu mesmo aqui na cidade de São João da Bacia, eu sou sustentado, eu sou missionário aqui, sabia? Meu salário é complementado pela associação do Abanorte, da Associação Batista. Uma parte do meu salário vem da Abanorte. Eu não sou sustentado pela igreja, totalmente, Igreja Batista do Alto Conceição, que ela não tem condições até o presente momento. Se Deus quiser, vai ter, né, irmão Batistas? Para que a igreja, a associação possa estar sustentando outros missionários em outros lugares. Eu sou missionário. A associação, em reunião, são 19 igrejas, se reuniu e agora não está reunindo por causa da pandemia e decidiram dar uma parte do meu salário, praticamente quase a metade do meu salário. E isso já tem 3 anos. E eles não falam nada comigo, não, irmão. Não fica pegando meu pé, não, tá? Não, pastor, olha, você está muito tempo aí. Não, eu sou missionário aqui. O que eles querem é relatório, normal. Eles sabem o que está acontecendo, como é que vai o trabalho, qual é a participação nossa, essas coisas assim, não é? Mas nada de querer cortar. E Deus tem abençoado muito a associação da Banorte, no qual o pastor, o presidente é o pastor Wilson, um grande amigo nosso. Mora na cidade de São Geraldo do Baixio. Não, desculpa. Central de Minas, na cidade central de Minas. E é de comum acordo de todas as igrejas. Mas não sou só eu que sou ajudado, não. Nós somos 3 igrejas, 3 pastores ajudados, missionários. O pastor da igreja de São Félix de Minas. Também ele é ajudado pela associação, ou seja, é missionário da associação. Eu, aqui em São João do Baixio, e aqui perto de mim tem um distrito chamado Ferruginha, mas é um distrito grande, né? Pertence a uma outra cidade, esse distrito. Interessante, esse Ferruginha, também o pastor lá, pastor Rony, é sustentado, a parte do salário dele é pela associação. E há pouco tempo a associação também começou a ajudar uma congregação, um pastor de uma congregação lá para o lado de Mantena. Então, são 4 pastores que são sustentados pela associação. Amém, irmãos? Assim como nós estamos vendo aqui, é,
nesse pastor Adoniran Judson, a associação nos Estados Unidos, houve, no caso dele, a criação da primeira associação de igrejas batistas na América do Norte. São várias. Por exemplo, Minas Gerais, só para você ter uma ideia, o estado de Minas Gerais tem 19, ou é 18 a 19 associações. A Convenção Batista Mineira é dividida em associações. Então, eu faço parte da Associação da Banorte, que é do norte do Rio Doce, aqui quase fronteira com o Espírito Santo, não é? Valadares já é outra associação. Então, aqui nós temos, e a nossa associação deve ter umas 18, 19 igrejas. Só por tipo de informação, tá? Você que está nos escutando. Então, vejamos aqui. Na época da sua morte, ele havia cumprido essas metas e muito mais. Deixou a Bíblia traduzida, bem como um dicionário birmanês, inglês, incompleto, 100 igrejas e mais de 8.000 crentes. Em grande parte devido à sua influência, Minamar tem o terceiro maior número de batistas em todo o mundo, atrás dos Estados Unidos e da Índia. A Índia é um dos países que tem mais batistas no mundo, sabia, irmãos? Se fala muito de muçulmano, se fala muito de hindu, mas lá tem um número muito expressivo. Tem um estado na Índia que 80% da população é de batistas. Eu não sei qual é esse estado, mas é um estado que talvez não seja tão grande, mas tem uma influência muito grande dos batistas devido a essa imposição que os batistas faz. Imposição no sentido de quê? Social? Não. Como os vimos aqui, olha, que ajuda esse pastor deu, não é? Ele desenvolveu um dicionário birmanês inglês. Olha a contribuição cultural que ele trouxe para esse país. Um dicionário birmanês inglês, para que os birmaneses tivessem facilidade com o inglês e vice-versa. E os ingleses, quando fossem falar birmanês, ter aquele dicionário. Isso é maravilhoso, a influência desse irmão, não é? Sempre ajudando o país, não querendo dividir o país, sempre abençoando aquele país. Vamos para a aplicação para a nossa vida. A Dona Irã e Ana Judson se prepararam para refutar a doutrina do batismo por imersão, como missionários. Carey, esse outro missionário inglês, batista, ao estudarem eles juntos o Novo Testamento, se convenceu, não é, que a imersão era a forma correta e bíblica do batismo. Comente sobre isso, né? Nas igrejas batistas, qual é a forma de batismo que praticamos? Eu já falei isso, né? Mas comenta esse daí, irmão. Você pode ter uma posição diferente, não é? Comenta aí, refuta o que o pastor está falando aqui. Pode colocar no vídeo aqui, por favor. Tá bom, irmão, já estamos concluindo. Considerações finais. Os batistas modernos constituem um dos maiores grupos evangélicos do mundo, congregando na Aliança Batista Mundial, cujo presidente tem assento de honra na ONU. Esse grupo religioso conta hoje com aproximadamente 50 milhões de membros, não incluindo os não batizados e as crianças. Só nos Estados Unidos batistas somam mais de 33 milhões de membros, congregados em mais de 100.000 igrejas, tem sido muito influente na política interna norte-americana nas décadas de 1960 até 1970. Que Deus possa nos abençoar a sua palavra e conhecendo um pouco os batistas, não estamos dizendo aqui que nós somos os melhores, porque eu sei que os congregacionais são ótimos, os presbiterianos são muito bons, os metodistas são bons, igrejas que nasceram no Brasil, como a Assembleia de Deus, não é? Tem a sua contribuição muito boa,
Mas é a nossa história, e nós estamos falando da nossa história. Nós não estamos colocando aqui como a única igreja, a melhor igreja. Não, não estamos colocando aqui. Estamos colocando mais uma igreja, e esse estudo é mais voltado para nós batistas, para os irmãos batistas, não é? Para eles poderem amar mais o que faz e honrar mais a Deus aonde serve, né? Então, Deus abençoe vocês todos. Tenham um bom domingo e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez e encerrar. Deus, te agradecemos por esse estudo de hoje da palavra, muito histórico e esclarecedor. Espero que nós tenhamos sido abençoados pela vida desses homens e dessa mulher, que tanto contribuiu para a expansão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo pelo Oriente Médio. E também cresceu na América do Norte e depois, posteriormente, no Brasil. O mundo foi muito beneficiado, Senhor, por esse movimento. E, ó Deus amado, espero que o mundo hoje seja influenciado pelas nossas vidas. Não importa qual denominação nós sejamos, mas que seja influenciado pela fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Aceita a nossa oração, nossa gratidão. Abençoa cada irmão onde estiver. Em teu nome eu agradeço para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora, para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. O irmão Lázaro foi promovido à glória essa semana, né, irmão? Foi sexta-feira, por causa do Covid. Mas na realidade não foi o Covid, foi Deus que chamou ele. E ele cumpriu a sua missão aqui. Deus abençoe ao ministério que ele implantou e as influências que ele trouxe para a glória de Deus no nosso meio. Deus abençoe. Espero que também você tenha uma influência onde está, onde estiver, possa influenciar com a fé do Senhor Jesus Cristo, da sua vida, na vida das pessoas. Escutemos um pouco o irmão Lázaro. Saudades, né, irmão? Muita saudade. É verdade. Ele foi agora, mas quem sabe amanhã vai ser eu e depois você. Ninguém nasceu para ficar aqui, né, irmão? Aqui a vida é difícil demais, lá no céu é bom. Amém. Vai ser salva. Deus abençoe. Até mais.